Alô, amiguinhos! Calcular o perímetro do triângulo ABC, sendo o vértice A, ponto A, abscissa 6, ordenada 1, o vértice B, abscissa 2, ordenada menos 2, e o vértice C, abscissa menos 2, ordenada 7. Lembremos do que vem a ser o perímetro do triângulo. Não só do triângulo, mas como de qualquer polígono. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então ele está querendo que você some as medidas dos 3 lados desse triângulo. Não precisa da figura. No need the picture. Eu vou fazer a figura só por uma questão didática. Então, se você tem aqui um triângulo, olhe ele, legal? De vértices A, que tem a abscissa 6, ordenada 1. B, que tem a abscissa 2, ordenada menos 2. E C, que tem abscissa menos 2, ordenada 7, para você calcular o perímetro desse triângulo, você tem que saber quanto mede o lado AB, quanto mede o lado BC e o quanto mede o lado AC. Não é verdade? A medida do lado AB é a distância entre A e B. A medida do lado BC é a distância entre B e C. E a medida do lado AC é a distância entre os pontos A e C. Então você só vai saber o perímetro desse triângulo quando calcular essas 3 distâncias. E em cálculo de distância entre 2 pontos, nós já somos fera. Vamos ganhar um tempinho. A distância entre os pontos A e B, sem maiores delongas, é a raiz quadrada. Bora ganhar um tempinho do quadrado mais o quadrado. Quadrado de quem? Da abscissa de A menos a abscissa de B. A abscissa de A, 6, menos a abscissa de B, 2. 6 menos 2, 4. E aqui, ordenada de A menos ordenada de B. Ordenada de A, 1, menos ordenada de B, menos 2. Então, 1 menos 2, 1 mais 2, 3. O quadrado de 4, 16. Quadrado de 3, 9. 16 mais 9, 25. Então é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, se a distância entre A e B mede 5, esse lado AB mede 5 unidades de comprimento. Agora vamos calcular a distância de B para C. A distância de B para C, já vocês estão calculando essas distâncias mentalmente. A distância entre os pontos B e C é o quadrado mais o quadrado. Os pontos são B e C. Então aqui é o quadrado da abscissa de B, 2, menos a abscissa de C, menos 2. 2 menos menos 2, 2 mais 2, 4. E aqui, ordenada de B menos ordenada de C. Menos 2, ordenada de B. Menos a ordenada de C é menos 2, menos 7. Menos 2, menos 7, menos 2, menos 7, menos 9.
E a distância? Então, essa distância, desculpa, entre os pontos B e C, aqui é 16, aqui é 81, 16 mais 81, 97. 97 não é quadrado perfeito, então trata-se de um número irracional, raiz de 97, que colocado na forma decimal é um número que fica entre 9 e 10, né? Porque 9 é a raiz de 81 e 10 é a raiz de 100. Esse é de 97, raiz de 97, que é maior do que a de 81, que é maior do que 9, e é menor do que a de 100, é menor do que 10. Então é um número irracional que fica entre os inteiros 9 e 10, que se fôssemos escrever ele na forma decimal, a dízima dele, a parte decimal, seria ilimitada e aperiódica. Então ele é melhor escrito, até mais cômodo assim. Então essa distância entre os pontos B e C, que é quanto mede esse lado do triângulo, o lado BC, é a raiz de 97. E este lado aqui, o lado AC, quanto ele mede, é a distância entre os pontos A e C. A distância entre os pontos A e C é raiz quadrada de abscissa de A, 6, menos a abscissa de C, menos 2. 6 menos 2, 6 mais 2, 8. Quadrado de 8, 64. Ou seja, foi até mais prático aqui, ó. Ao invés de botar quadrado de 4, já botou logo 16. Nesse caso aqui, o 64. Mais quem? O quadrado da ordenada de A, que é 1, menos a ordenada de C, que é 7. 1 menos 7, menos 6. O quadrado de menos 6, 36. 64 mais 36, 100. 100. E a raiz quadrada de 100, 100 é o quadrado perfeito de 10, a raiz quadrada de 100 é 10. Então esse lado BC, cuja medida é a distância entre A e C, mede 10. Mas como que ele quer o perímetro do triângulo? Símbolo do perímetro, 2P. E o que é esse perímetro? Simbolizado por 2P, é a soma das medidas dos três lados. Então é 5 mais 10, mais raiz de 97. Moral da história: o perímetro desse triângulo mede 5 mais 10, 15. 15 mais raiz de 97. Tudo isso unidades de comprimento. E essa, que maravilha, é a resposta. E a última questão desta série é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. O que é que ela nos pede? Olha aqui a questão 5. Ela pede: qual a natureza do triângulo ABC? Professor Edinaldo, o que é a natureza de um triângulo? A natureza de um triângulo é a sua classificação quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quando você diz que tipo de triângulo é esse, se referindo aos lados, e que tipo de triângulo é esse, se referindo aos ângulos, você está dando a natureza desse triângulo, sendo o vértice A, abscissa menos 2 ordenada a menos 3, o vértice B, abscissa 1 ordenada a 1, e o vértice C, abscissa 2 ordenada a menos 6.
Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiramente, você tem que ter as medidas dos 3 lados desse triângulo, né? Não precisa da figura. É só uma questão didática. A, B, C. O mesmo que eu fiz na questão anterior. Então, precisamos saber quanto mede o lado AB. Quanto esse lado mede? É a distância entre os pontos A e B. Bora ser bem prático. Raiz quadrada de abscissa de A menos 2, menos abscissa de B, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Só que é o quadrado. E o quadrado de menos 3 é 9, mais... A ordenada de A, menos 3, menos ordenada de B, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4 ao quadrado, 16. A raiz quadrada de 25, porque 9 mais 16 é 25, é 5. Então, você acabou de descobrir que este lado AB do triângulo mede 5. Mesma coisa que a gente fez na questão anterior. E o lado BC? O lado BC, a medida dele é a distância entre os pontos B e C. Bora lá? 1 menos 2 menos 1. Quadrado de menos 1 é 1, mais 1 menos 6, 1 mais 6, 7. Quadrado de 7, 49. Então, o lado BC mede raiz quadrada de 50. Tá maravilhoso? Então, esse lado BC mede raiz quadrada de 50. Eu até poderia simplificar isso, né, gente? A raiz quadrada de 50 é a raiz quadrada de 25 vezes 2. 25 é o quadrado perfeito de 5. 2 não é quadrado perfeito, ficaria 5 raiz de 2. Só que esse trabalho seria um trabalho perdido, completamente desnecessário. Não é? Então, esse lado. Agora falta quanto mede o lado AC. A medida do lado AC é o quão distante é A de C ou C de A. É a distância entre o vértice A e o vértice C, que também é raiz quadrada da abscissa de A, menos 2, menos a abscissa de C, 2. Menos 2, menos 2, menos 4. E o quadrado de menos 4 é 16, mais a ordenada de A, menos a ordenada de C, que vai ser menos 3, menos 6. Menos 3 mais 6, porque menos 6 é mais 6. Então, menos 3 mais 6, 3. Quadrado de 3 é 9. Então, a medida do lado da C é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, esse lado AC do nosso triângulo mede 5. Moral da história: esse nosso triângulo tem 2 lados com medidas iguais e um terceiro lado com medida diferente destes 2. Então, esse nosso triângulo, por ter 2 lados com medidas iguais, é um triângulo isósceles. Se ele tivesse os 3 lados com medidas diferentes, ele seria um triângulo escaleno, tá certo? E se ele tivesse os 3 lados com medidas iguais, ele seria um triângulo equilátero. Vamos ver isso aqui bem rapidinho. Se você tem um triângulo e os 3 lados têm medidas iguais, triângulo equilátero. Inclusive, né? Triângulo equilátero. Se você tem um triângulo com 2 lados com medidas iguais e um terceiro lado com medida diferente desses 2,
ele é um triângulo isósceles. E esse terceiro lado, diferente dos outros dois, tem o nome de base. Os ângulos adjacentes a ele são congruentes, porque se opõem a lados congruentes. São os ângulos da base. E em todo triângulo isósceles, os ângulos da base têm medidas iguais. E esse ângulo que se opõe à base, ele é o ângulo do vértice. Gostaram dessa revisãozinha de geometria? E se o triângulo tiver os três lados com medidas diferentes, tiver dentre os três um lado que é o maior dos três, um lado que é o menor dos três e um terceiro lado maior do que o menor e menor do que o maior, esse triângulo é um triângulo escaleno, né? Por isso que nós dissemos que o nosso triângulo é um triângulo isósceles. Por sinal, a base dele, por definição, é o lado que mede raiz de 50. Os ângulos B e C têm medidas iguais, são os ângulos adjacentes à base, e esse ângulo A, tá, é o ângulo do vértice, que é o ângulo que se opõe à base. Então, esse nosso triângulo é isósceles. Quando a gente diz que o triângulo é isósceles, a gente classificou ele quanto aos lados e quanto aos ângulos. Pois bem, para você classificar um triângulo quanto aos ângulos, que é uma outra maneira de classificar um triângulo, você vai dizer se esse triângulo é acutângulo, triângulo acutângulo, que é quando os três ângulos internos, todos três são agudos, ou seja, ângulos, todos três, cada um deles com medida maior do que 0 grau e menor do que 90 graus, ou se ele é um triângulo retângulo, e para ele ser um triângulo retângulo, triângulo retângulo, triângulo acutângulo, para ele ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, e os outros dois ângulos são agudos. Por sinal, esses lados adjacentes ao ângulo reto são os catetos e o lado que se opõe é a hipotenusa. Ou se ele é um triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Para ele ser um triângulo obtusângulo, ele tem que ter um ângulo obtuso, que é um ângulo com medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. E os outros dois ângulos agudos. Qualquer triângulo tem dois ângulos agudos. Viu? Esses dois aqui agudos, esses dois aqui agudos. Qualquer triângulo tem dois ângulos agudos. Agora, se o terceiro ângulo for obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Se o terceiro ângulo for reto, ele é um triângulo retângulo. E se o terceiro ângulo for agudo também, ele é um triângulo acutângulo. Ô professor, mas eu não sei as medidas dos ângulos. Eu só sei as medidas dos lados. E como é que eu vou saber se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo sem a medida dos ângulos, só com as dos lados? Aí quem resolve essa parada para a gente é um matemático chamado Clairaut, cuja pronúncia é Clairaut. Ele criou uma síntese para a gente poder classificar o triângulo quanto aos ângulos, dizer se ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo, sabendo só as medidas dos lados. Então, se você tiver um triângulo com lados medindo A, B e C, se o maior lado for A, maior lado, das três, uma, ou o quadrado de A é menor do que o quadrado de B mais o quadrado de C, não é fato? Ou o quadrado de A é igual ao quadrado de B mais o quadrado de C, ou o quadrado de A
é maior do que o quadrado de B mais o quadrado de C. Tem algo aí que você já conhece, né? Quadrado de A igual ao quadrado de B mais o quadrado de C. Isso só acontece no triângulo retângulo. Então, se o quadrado do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois, ele é um triângulo retângulo. E se não for um triângulo retângulo, o quadrado do maior lado não é igual à soma dos quadrados dos outros dois, ou é menor ou é maior. Se for menor, ele é um triângulo acutângulo, é um triângulo acutângulo que tem todos os ângulos internos agudos, e se for maior, por eliminação, ele é um triângulo obtusângulo. Legal? Então, no triângulo acutângulo, o quadrado do maior lado é menor do que a soma dos outros dois. No triângulo obtusângulo, o quadrado do maior lado é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois. E no triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. O quadrado da medida do maior lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois. Aí, com essa síntese de Clairaut, é mesmo que empurrar bêbado de ladeira abaixo. Quanto medem os lados? 5, que é a raiz quadrada de 25. 5, que é a raiz quadrada de 25. E raiz de 50. Então, esse é o maior lado. Identificado dentre os três, qual é o maior lado? É só pegar a medida dele, raiz de 50, elevar ao quadrado e comparar, interrogação, com a soma dos quadrados das medidas dos outros dois. Quadrado de 5, que é 25, mais quadrado de 5, que é 25. Se aqui é 25 e aqui é 25, isso aqui é 50, ou não? E o quadrado da raiz quadrada de 50 é 50 também. Então, quem é que fica no lugar dessa interrogação? Se ficasse menor do que, era um triângulo acutângulo. Menor do que? Triângulo acutângulo. Se ficar maior do que, é um triângulo obtusângulo. Se ficar igual, é um triângulo retângulo. Quando compara 50 com 50, 50 não é menor do que 50, 50 não é maior do que 50, 50 é igual a 50. Então, trata-se de um triângulo retângulo. Moral da história: quanto aos lados, esse triângulo é um triângulo isósceles. E quanto aos ângulos, ele é um triângulo retângulo. Quanto aos lados, isósceles; quanto aos ângulos, retângulo. E dizer que esse triângulo é um triângulo isósceles retângulo, ou um triângulo retângulo isósceles, é dizer a sua natureza. Um beijo!